E 2025 estamos declarando céus e terras alinhados, ou seja, a autoridade e o poder de Deus. Alguns de repente vão falar, não pastor, está demorando demais, nossa, o mês de fevereiro era 28 dias, mas parece que foi uma eternidade. Irmãos, o tempo de Deus, ele é perfeito para cada um de nós. Mas eu confesso, para mim está passando muito rápido o ano de 2025, nós já estamos chegando aí no mês seguinte de aniversário da igreja, é aniversário do pastor Reginaldo, é aniversário do pastor Igor, né? Os de abril é muito abençoado, né, pastor? Só que até chegar lá, pastor, estou sabendo que tem alguns aniversariantes, inclusive no dia de hoje, fiquei sabendo, pastor. Falei, é certeza, eu até li assim, falei, tem certeza? Como Deus tem agraciado esse povo lindo aqui. Então eu queria chamar os aniversariantes, começando pelo aniversariante do dia, que eu fiquei sabendo que está aqui no nosso meio. Vem cá, Cleide, no nome de Jesus, sobe aqui no altar. Pastor Luiz sobe aqui também, que completou mais um ano de vida. Tem mais alguém que completou aniversário essa semana, esses dias aí? Me ajuda aí, irmã Rose. Quem? Edinho, sobe aqui, é de fevereiro. Quem mais? Me ajuda aí. É de março, perdão. Sobe aqui no altar, eu quero convidar você a orar, irmãos, por essas pessoas. Vem cá, Cleidinha. Deus abençoe abundantemente no nome de Jesus. Quando eu recebi a mensagem, falei, hoje, 16 de março, veio celebrar o aniversário, primeiro lugar, na casa de Deus, né? Nosso querido mestre Luiz, ele falou a idade dele, mas eu não acreditei não. Eu falei, não, pastor, não é 50 não. Ele falou, não, pastor, é 7,8. 78, né? Que Deus abençoe nosso mestre, nosso professor da escola bíblica. Sobe aqui, vem cá, Ju. Edinho, quanto é? 39? A da Ju não vou perguntar, que eu não sou indiscreto. Das mulheres eu não pergunto. Não, é 35, ela não quer falar, é 35, né, Fernando? Vem cá, vem mais pra cá pro meio, gente, vem aqui. Agora vocês aí mesmo sentados, irmãos, eu gostaria que vocês estendessem as mãos para cá. E sabe aquelas bênçãos maravilhosas que você deseja para a tua família? Você pudesse profetizar agora sobre os nossos irmãos e irmãs aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar, Senhor, a vida da Cleide, Senhor, que nesse dia 16 de março, ela completa mais um ano de vida, Senhor. Tu és um Deus poderoso sobre a vida dela e nós declaramos toda sorte de bênção, Pai. Guarda, Senhor, a saúde, guarda a família, filhos, netos, Senhor. Enfim, em tudo a sua filha seja bendita e sucedida para a tua honra e glória, Pai. Assim na vida do presbítero Luiz, Pai. Deste homem que tem um amor tão grande pelo Senhor e pela tua obra, Pai. Que tem, Senhor, ensinado vidas aqui, Senhor, através da sua poderosa palavra. Enquanto ele é um instrumento aqui, pedimos que o Senhor abençoe a sua saúde, a sua casa, a sua esposa, as suas 4 filhas, os seus netos, Pai. A geração do teu servo seja bendita e abençoada sobre a face da terra, no nome de Jesus. Pai, a vida do Edinho, Senhor, deste pai, deste filho, deste músico, deste adorador, deste líder de mocidade, jovens aqui da igreja, nós declaramos as tuas bênçãos, Senhor. Ilumina, Senhor, dê sabedoria cada vez mais para o teu servo, na administração do seu trabalho, da sua profissão, Senhor. Honra o teu filho naquela empresa, meu Pai. Faça com que o nome dele chegue até o cabeça ali, Senhor. Venha com recursos, Senhor, com aumento de salário, com promoções, benefícios especiais para o teu servo, Pai. Nós declaramos nessa manhã, no nome de Jesus. Pai, sobre a Juliana, essa professora também, Deus, tanto nas escolas quanto aqui na tua casa, Pai. Nós queremos abençoar a vida dela, abençoar a sua família, o Fernando, a Mariana, aquela princesa, a riqueza, Senhor, que é o fruto do amor do casal, Pai. Nós queremos declarar as tuas bênçãos sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, prospera o caminho da tua serva, Senhor. Tudo quanto ela faz é para louvor e honra do teu nome, Senhor. E nós, como igreja, abençoamos o teu povo, em nome de Jesus. É 1, é 2, é 3. Parabéns pra você. Quero ouvir nessa data, muitas felicidades, muitos anos, e parabéns, parabéns pra vocês, nessa data querida, muitas felicidades, e o que? Muitos anos de vida. Deus abençoe no nome de Jesus, parabéns, viu? Se tiver bolo, me chama. Amém, irmãos? Nós temos que glorificar a Deus, porque completar mais um ano de vida não é qualquer um não, né? Seu Luiz, 78 anos aí, firme na presença de Deus.
E não é o mais velho da casa não, que tem umas irmãs que eu não vou revelar quem é agora, mas tem 83, 84 e está aqui, ó, orando, mandando áudio, abençoando as vidas dos pastores, abençoando a vida das igrejas. Eu falo que quem está na presença de Deus não envelhece, irmãos, ele se rejuvenesce. Claro que de repente começa, né, os fios brancos, nem eu aqui, ó, 45 anos já, os fios brancos na barba, alguns no cabelo, mas a nossa mente, ela é renovada dia após dia, pelo poder da palavra. Amém? Vamos lá então para a palavra, no nome de Jesus, irmãos. Nós temos ministrado muito sobre família, a maior e melhor instituição que Deus estabeleceu na face da terra. É a tua família, é a tua casa. E eu, né, ultimamente agora, ontem quem esteve aqui no culto de jovens, né, o Thales está demais, né? O Thales está fazendo uma... ele está aqui na frente com a minha filha, né, pastor? Olha. Ele está demais, né, pastor? Ele está demais. Ontem ele falando, não, porque a gente anda ansioso, né, irmãos, tal. E eu confesso que eu fico ansioso para que chegue o final de semana. Eu atrás aqui no violão, né, irmão? E ele aqui na frente falando, né? Falei, ó, Deus está usando, né? Aí de repente ele falou, não, eu fico ansioso para chegar o final de semana para ver a namorada. Aí eu já... Mas é uma bênção, a gente ama demais a vida do Thales. Eu brinco aqui porque eu fico... Só que eu sou um lado muito melhor do que quando eu fui com meu sogro, né? Meu sogro e minha sogra era uma bênção na minha vida no começo. Então eu tenho certeza que eu tenho sido muito mais maleável, né? Do que eu passei lá atrás. E obviamente que a gente precisa ser melhor, até porque nós somos cristãos, irmãos. Homens e mulheres de Deus, estamos aqui para abençoar. Amém? Nessa manhã, então, eu quero que você empreste aí por alguns minutos a sua atenção, o seu ouvido. Quem está na live também aí, preste bem atenção naquilo que Deus vai falar. Uma palavra conhecida, mas ela se renova a cada dia e a cada manhã. E eu quero trazer para vocês um personagem aqui da Bíblia, que era como muitos de nós. Ou seja, era corrupto, era mentiroso, era uma pessoa que não tinha paixão por ninguém. E nós, como cristãos, um dos temas principais que nós precisamos carregar, princípios, é amor pelas almas. Mas esse personagem era alguém como alguns de nós aqui no passado, que alguns aqui, se der a oportunidade de dar um microfone para falar como era, antes de se entregar a vida a Cristo, vão dizer, olha, eu traficava, olha, eu roubava, assaltava banco, eu me prostituía, eu vendia o meu corpo, eu era estelionatário, eu emprestava dinheiro e se não pagasse eu ia lá e mandava matar, ou eu mesmo matava. Se eu der oportunidade aqui, alguns de vocês falarão essas coisas. E esse personagem era assim. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele passa, e quando eu e você ouvimos, como estamos aqui nessa manhã, ou ao longo dos anos, ouvindo falar de Jesus, o momento em que eu decido conhecer Jesus e andar com Jesus e viver um relacionamento com Jesus, ele entra na vida dessa pessoa que vivia uma vida errada, uma vida pecaminosa, uma vida se desgastando com os prazeres da carne. Quando Jesus ele entra, a primeira coisa que ele faz, ele salva e ele liberta. Como alguns que eu disse aqui que fazia, fumava, bebia, quando se entrega e começa a caminhar com Cristo, há um processo de libertação e de transformação. Ou seja, quando eu recebo Jesus, se eu roubava, eu já não começo mais a roubar. Se eu fumava, eu paro de fumar. Se eu traficava, eu paro de traficar. Se eu fazia o mal, eu paro de fazer. Então esse personagem é para dizer para você, meu irmão, minha irmã, que por mais que nós entregamos nossa vida a Cristo, por mais que descemos as águas dos batismos, todos os dias nós precisamos nos converter e fazer com que Jesus não seja um visitante na minha casa. Por que visitante? Visitante porque às vezes a gente só quer o Senhor como pastor, aquele que provê. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Principalmente na área financeira, que é o recurso que nós precisamos para comprar, para vender, para viajar, para concluir alguns sonhos. Ele não pode ser apenas o Senhor da minha área financeira. Quando eu preciso obedecer, aí às vezes a gente vira as costas. Então, como homens e mulheres de Deus, falhos como somos, precisamos entender que Jesus, ele não é visitante, ele é a minha família, ele se faz presente dentro da minha casa. Mas o texto vai dizer aí, com todo respeito às mulheres, que eu amo de paixão, e eu falo que as mulheres são guerreiras,
Muitas mulheres são mães solo porque criaram os seus filhos sem o pai, sem o marido. Então eu tiro o chapéu, mas eu quero que vocês entendam aqui, aí é para os homens. Você homem que está aqui, seja solteiro ou casado, desquitado, viúvo, está namorando, preste bem atenção. Deus, ele dá uma ordem para os homens, e eu digo que quando o homem, ele se converte ao Senhor, é muito mais fácil, há um pouco tempo, ele trazer a sua família. Por que eu estou dizendo isso para você? Quantas mulheres, eu falo por conhecimento de causa e vivência, quantas mulheres se dedicam e estão na igreja, e se a gente for contar aqui, irmãos, 90% de quem está aqui é mulher. As mulheres se dedicam, vêm buscar pela família, e muitas das vezes o esposo não vem, muitas das vezes o esposo, não gosto, não quero, não estou fora. Então é uma luta grande quando é só a mulher buscando pela família. Então você, homem que está aqui me ouvindo nessa manhã, solteiro, casado, viúvo, desquitado, tico-tico no fubá, é importante você se posicionar em Deus, porque quando o homem se posiciona em Deus, a família, ela é transformada. Pastor, mas está pregando? Não, irmão, só a introdução de tudo aquilo que a gente vai falar aqui, um texto muito conhecido, mas que quando Jesus, ele entra na família, ele entra na casa e ele traz salvação. Às vezes nós não valorizamos, nós queremos dizer que somos abençoados quando adquirimos coisas materiais, supérfluas, corruptíveis, mas a maior riqueza que você pode possuir, meu irmão, é o teu nome, da tua família, está escrito no livro da vida. E até o final dessa mensagem que nós vamos ministrar, certamente vai mudar uma chave aí na sua cabeça, desse entendimento, porque nós precisamos sim buscar e salvar a nossa família. Claro que é maravilhoso você dizer eu sou salvo, mas se você hoje aqui na terra imaginar quantos familiares seus, se Jesus vier, não subirão, é triste. Porque eu não quero que minhas filhas se percam, eu não quero que meus futuros netos se percam, os meus familiares, os meus tios e tias, primos, eu não quero que ninguém da minha família se perca. Então a oportunidade de salvarmos a nossa família é quando eu e você compreendemos a palavra, absorvemos a palavra e a gente começa a exercer. Amém? Dito isso, vamos para o texto então em Lucas, capítulo de número 19. Passei para o Marquinhos aí, ele veio aí, Marquinhos, me ajudar, porque eu fico lendo aqui tudo ao contrário, né? Eu tenho que ajustar, né, a leitura, não? Para facilitar o entendimento de todos. Não vou cantar depois no final dessa palavra, como Zaqueu, eu quero subir. Não vou cantar esse louvor, não esperem isso, tá, gente? Hoje não vou cantar esse louvor. Amém? Mas eu quero que você empreste então os seus ouvidos, ó. Se precisar tomar água, não tem problema, toma água. Não precisar ir no banheiro, corra. Mas olha, se porventura puder segurar, segura. Porque é uma fração de segundo, você pode perder uma bênção daquilo que Deus está ministrando. Aí você pode falar, não pastor, depois eu vou na live lá e assisto. Não vai ser no mesmo momento. Quem está aqui tem que estar no agora, presente. Amém? Lucas 19. Vamos ler aqui então, vamos lá. Jesus então, ele entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Versículo 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era, mas sendo de pequena estatura não conseguiu por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo assim, ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus então lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. 11.
Enquanto ouviam estas coisas, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. E ele disse: façam esse dinheiro render até a minha volta. Versículo 14, finalizando. E os seus súditos, porém, o odiavam, por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Soberano Deus, glorioso, eterno Pai, eis a sua palavra, Senhor, nesta manhã. Fale com cada um de nós, nos dê o entendimento, para que possamos fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Usa, Senhor, as minhas cordas vocais agora, usa a minha mente, meu entendimento, e que os nossos ouvidos, os nossos corações estejam sensíveis, suscetíveis para a tua semente da palavra, que possa produzir frutos na nossa vida. Tanto quanto quem está aqui, quanto quem está ao vivo nas redes sociais, ou a quem vai assistir futuramente essa mensagem, seja o Senhor ministrando sobre os corações, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, deixa eu pegar aqui meu texto. Aqui nós vemos a história desse homem chamado Zaqueu, e como eu disse, eu não vou cantar. E ele era muito rico, ele era cobrador de impostos, a Bíblia vai dizer que ele era publicano, e Jesus então estava passando ali. E como eu sempre gosto de enfatizar, que por onde Jesus ele passava, uma multidão o seguia. Por onde Jesus estava, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Porém, mesmo estando no meio da multidão, nós não vemos tantas pessoas sendo curadas, pessoas recebendo milagre. Claro que estavam ouvindo do reino dos céus. Ele sempre pregava o reino dos céus. Jesus não ficava: olha, você vai ter isso, você vai ter aquilo, olha, você vai ser milionário. Não, Jesus sempre pregava o reino dos céus. Muito embora falamos sobre a prosperidade, mas o fator principal na minha vida, na tua vida, sempre será a cruz, aonde ele se entregou, aonde ele morreu, a minha e a tua morte. E Zaqueu, irmãos, ele era pequeno, baixo, não vou dizer que ele era anão, mas ele era de pequena estatura. E aí a Bíblia vai dizer que ele quis conhecer Jesus. Jesus estava passando por ali, e no versículo 3, Zaqueu queria ver Jesus, mas no original era conhecer Jesus, era ter uma amizade com Jesus. Ele queria ter uma intimidade, um relacionamento com Jesus. E é algo que eu e você, é algo fundamental. Todos os dias da nossa vida nós precisamos e desejamos, irmãos, queremos ter um relacionamento com Jesus. Para quem é casado aqui, você precisa ter relacionamento com a sua esposa, amém? E o relacionamento aqui, o que eu digo, é o diálogo, é conversa. Olha, precisa fazer isso, precisa... relacionamento. E com Jesus não é diferente, irmão. Eu e você precisamos e desejamos ter relacionamento. Zaqueu então, quando ouve falar de Jesus, um homem que era cobrador de impostos, extorquia as pessoas, dava golpe na galera, a verdade é essa. Sabe aquele carro que vale 50 mil, você fala: não, é 150, e você, sabe, quer extorquir as pessoas, quer fraudar as pessoas. Zaqueu era uma pessoa dessa. E se a gente for olhar nos dias de hoje, vai falar: mas como pode um homem desse querer chamar a atenção de Jesus? Mas vamos lá, continuando a palavra. Nós precisamos, assim como Zaqueu, um homem falho, pecador, miserável, espiritualmente falando, ele desejou conhecer Jesus. Mas existem aqui nesse texto que nós acabamos de ministrar, 3 impossibilidades que impedia de Zaqueu conhecer Jesus. A primeira delas, a impossibilidade de Zaqueu, era a multidão que acompanhava Jesus. Zaqueu, ele tinha dentro dele um desejo muito grande, ele tinha um alvo, que era conhecer o Mestre, que era conhecer Jesus, ter um encontro de Jesus. E foi ele preciso romper a multidão, superar a multidão. E eu e você, meu amado, minha amada, todos os dias da nossa vida nós temos uma multidão de problemas, nós temos uma multidão de situações que vêm ao nosso encontro. Uma delas é, sabe aquele sono de manhã que você fala: puxa vida, 10 horas da manhã o culto, eu vou ficar na multidão de coberta, para quem gosta do frio.
eu vou ficar aqui mesmo, eu vou dormir. Não, hoje o pastor não vai sentir minha falta. Não, o pastor Reginaldo vai mandar o WhatsApp dizendo: ó, irmão, você não veio, sentimos tua falta. E existem multidões de problemas, irmãos, que nos afetam, e a gente, a primeira coisa que faz: não vou na igreja. Estive lá, fiz a campanha, participei do congresso, do encontro. Fui lá, cantei com o coral de mulher. Eu fui no jejum lá que o pastor estabeleceu para nós lá de 40 dias, 21 dias, 10 dias, uma semana. Não vou mais. Existem multidões de problemas e situações na minha vida, na tua vida, irmão, que a gente não pode deixar permitir que isso bloqueie o avanço da nossa caminhada com Cristo. Zaqueu, um homem falho, pecador, assim como nós também, ele viu a multidão, mas o alvo dele era ter com Jesus. A primeira impossibilidade que nós vemos aqui no texto é que havia uma multidão. Nós não vamos ler, mas em Marcos capítulo 5, 24, vai falar de uma mulher que estava com fluxo, escorria lá, tinha lá aquele momento, uma hemorragia violenta, e também estava com Jesus o quê? Uma multidão. E aquela mulher mesmo fraca, ela tinha um alvo: se eu tocar, se eu chegar perto de Jesus, se eu conseguir tocar na orla das vestes, eu tenho comigo porque eu vou ser curada. Ou seja, aquela mulher havia ouvido falar de Jesus. E Zaqueu, irmão, mesmo pecador, ele ouviu falar de Jesus. Quem é? Não vou dizer, nem sei. Mas uma coisa é certa: ele ouviu falar de Jesus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus voltará. Assim como você nessa manhã, nós estamos aqui em quase 100 pessoas, 70, 80 pessoas. Jesus, ele está aqui no nosso meio. Somente aqueles que têm um alvo de tocar no Senhor recebe. Aqueles que vêm com a fé motivada, direcionada: eu quero ter com Jesus, alcança, rompe a multidão, rompe a dor. Irmão, tem pessoas que vêm aqui que estão com as costas daquele jeito, irmão, bico de papagaio, de periquito, sei lá o que. Tem pessoas que estão com dor de cabeça, enxaqueca, pressão alta, é varizes, é dor nas pernas, mas ela rompeu nessa manhã a multidão para ter com Jesus, para estar com Jesus, para entregar o seu culto ao Senhor. Nós precisamos romper. Tem áreas da minha vida, da tua vida que não rompe, irmão, não destrava, porque nós precisamos romper. O pastor Fábio ontem falou: dá o primeiro passo e Deus vai começar a colocar o chão para você. Tem áreas da tua vida que vai começar a destravar quando você começar a romper os obstáculos no nome de Jesus. E Zaqueu, então, ele rompe a primeira impossibilidade, que era a multidão. Só que, como eu disse para você que temos 3, a segunda impossibilidade de Zaqueu parecia impossível dele vencer, por conta da sua estatura. Imagina, eu que gosto lá no meu Corinthians assistir alguns jogos, já faz um tempo que eu não vou falar nada a respeito de hoje, fica tranquilos, mas eu que já fui algumas vezes no estádio, e eu tenho uma estatura média normal, do padrão. E os estádios, as arquibancadas é justamente feita assim, por quê? Se tiver alguém maior na tua frente, você não consegue enxergar. Se estiver no mesmo nível ali que nem antigamente a maioria era, você acaba não vendo nada. Sabe quando você vai num show, no aniversário, sei lá, você fica lá, não vou fazer isso aqui não, senão eu machuco, né? Agora trabalhando como PJ por conta, não pode se machucar, você sabe, né? Você fica aqui, de repente você quer ver, aí alguém coloca uma criança no colo, aí que pronto, irmão, você não vê nada. Zaqueu era de pequena, vou subir, gente, viu? Senão os meus sonoplastas ali ficam doidos no controle da câmera, né? Zaqueu tinha uma baixa estatura, uma pequena estatura, e isso impossibilitava dele estar perto de Jesus. Mas uma coisa que eu quero trazer para você a respeito disso, irmãos: a impossibilidade parecia impossível, a dificuldade era grande para Zaqueu estar ali diante de Jesus, mas ainda assim, Zaqueu, mesmo sendo o menor da multidão, irmãos, ele estava convicto que ele queria conhecer a Jesus. Ele não olha então para a sua pequenez, para a sua limitação. E aí Deus está falando com alguém aqui, porque às vezes a gente se sente assim: eu sou tão pequenino, eu sou o menor da casa. Muito embora a Bíblia fala, né, nós devemos sim ser o menor servo. Mas Zaqueu, ele não olha para a sua pequenez,
Ele não olhou para a sua limitação, ele olhou para aquele que é o Todo-Poderoso. E Deus está falando comigo e com você aqui nessa manhã, meu querido, minha querida, que você, por mais que você pense, ou fique falando, mas quem sou eu? Sou uma filhinha bastarda, será que Jesus, será que Deus? Não, meu irmão, não olhe para a sua pequenez, para a sua simplicidade, para a sua pequena ou grande humildade. Olha, focando sempre em Jesus. Não pare. De repente você fala, puxa, eu estou aqui, tem tantas pessoas nobres, tantas pessoas que têm um vocabulário maravilhoso, estudo, pós-graduação. Meu irmão, não importa. Não olha para aquilo que você é, olha para quem Ele é, na minha e na tua vida, e você vai romper toda e qualquer limitação. Nós somos sim pequenos diante de um grande Deus, mas todos nós somos filhos de Deus e filhas de Deus. Nessa manhã você possa romper com as barreiras e entender que você é filha, filho de Deus, um Deus grande, arquiteto do universo, criador dos céus e terra, irmãos. O nosso Deus é um Deus todo poderoso. Não deixe com que nada impeça de você avançar e de focar sempre em Jesus. Amém? Eu tenho uma absoluta certeza, irmão, que de repente você fala, pastor, mas eu estou aqui embaixo. Mas Jesus é aquele que inverte tudo, ou seja, você pode estar na roda gigante na parte de baixo, mas a roda vai girar, você vai estar em cima. Pastor, mas eu sou o último da fila. Deus faz inversão de fila, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Com Deus é tudo diferente. Começa a romper. Começa a romper a multidão, começa a romper, deixando para lá a tua pequenez, não dizendo, não, sim, eu sou uma grande mulher de Deus, eu sou um grande homem de Deus, para que nós possamos viver coisas extraordinárias no nome de Jesus. E aí então, Zaqueu tem consigo dizendo, bom, vamos lá, tem uma multidão, sou pequenininho, não consigo. E aí é uma lição para a minha vida e para a tua vida, que nós precisamos fazer algo diferente para chamar a atenção de Jesus, irmãos. Nós precisamos fazer algo diferente. Não que Jesus vai se surpreender, porque antes da palavra vir na nossa boca, Ele já conhece. Antes do pensamento vir, Ele já conhece. Mas nós precisamos nos surpreender e fazer aquilo que nós nunca fizemos para chamar a atenção do Mestre, para chamar a atenção de Jesus para a minha vida, para chamar a atenção de Jesus no meu casamento, para chamar a Jesus na vida dos meus filhos, nos meus negócios, na minha finança, na minha saúde. Zaqueu então, ele tinha a terceira impossibilidade. O texto que nós meditamos aqui diz que ele era publicano. E quando Jesus então observa, porque ele vai até uma árvore, uma figueira brava, e ele sobe. E o detalhe, irmãos, Jesus nunca havia conhecido Zaqueu. Só que como ele é o Todo-Poderoso, nós meditamos aqui, Jesus quando olha diz, Zaqueu, desce depressa, porque me convém hospedar na sua casa. Ou seja, meu irmão, Jesus não conhecia Zaqueu antes, mas já conhecia o nome dele. Ou melhor, Jesus nunca tinha visto Zaqueu, mas Jesus conhecia pelo nome. Quando eu e você fazemos algo diferente que chama a atenção do Mestre, Ele vai chamar você pelo teu nome. Mas aí aquelas pessoas começam a querer questionar, dizendo, mas espera aí, como que o Mestre vai se hospedar na casa de um pecador, de um homem que fica extorquindo as pessoas, dando golpe nas pessoas, cobrando impostos? Jesus, ele vem justamente para essas pessoas, assim como veio para mim, veio para você. Como eu disse, alguns vão dizer aqui, pastor, nos anos 80, pastor, você não sabe, fazia isso, aquilo, outro. Mas quando Jesus, ele entrou, quando você chamou a atenção do Mestre, Jesus vem e transforma. E o que eu fico mais maravilhado é que quando Jesus fala para Zaqueu, desce que convém na tua casa, o texto disse que houve salvação. Quando Jesus se faz presente na tua casa, meu irmão, minha irmã, seja 1, 2, 3, 4, 10, 50 anos, Jesus vai trazer salvação para a tua casa, para a tua família. Jesus não quer que ninguém se perca, meu irmão, minha irmã, e é missão tua. Lembra lá do início, quando eu falei dos homens? Zaqueu chama a atenção do Mestre,
E Jesus fala: hoje há salvação na tua casa. Homens, lembra lá no início? Quando você se posiciona, a tua família é bendita, a sua família é abençoada, meu irmão. Pastor, não vai ter problema? Vai ter bastante, irmão. Mas a gente vai superar problemas. Lá na empresa que eu trabalho, lá tem algumas pessoas próximas a mim que ficam reclamando. Eu falei: cara, você foi contratado para isso, para resolver problemas. Agradeça. O trabalho é isso, irmão. O trabalho é isso, é você ser solucionador de problema. E muitos problemas aos quais eu e você enfrentamos, não vai estar no empréstimo no banco, não vai estar na mão do médico, não vai estar na mão do advogado. O milagre que eu e você precisamos, a salvação da nossa família, está em Jesus, em você saber chamar a atenção do Mestre, para que você possa viver milagres. Porém, milagres requerem Deus, ou seja, milagre não se explica, se vive. Só tem uma forma de acontecer milagre, através de Deus. Porém, Deus requer de mim e de você obediência. Diga comigo: obediência. Para que eu e você possamos viver milagre, irmãos, nós precisamos obedecer a Deus. E eu sei que lá no passado era muito difícil obedecer a Deus. E Deus, Ele não quer sacrifício, Ele quer que eu e você passamos a honrá-lo. Sim, quando a gente se converte, a gente começa a obedecer, mas no decorrer do tempo você não obedece mais. Sabe por quê? Porque você começa a honrar a Deus. Eu não estou mais obedecendo, eu estou honrando a Deus. Por quê? O meu corpo, que pertence ao Senhor através do Espírito Santo, ele já é movido para que eu faça as coisas corretas. Claro, tem alguns pequenos deslizes, sim, mas quando eu me alimento, tenho um relacionamento com Deus, quando eu chamo a atenção do Mestre, eu começo a viver, eu começo a orar, eu começo a buscar, eu tenho o prazer de estar semanalmente na casa de Deus, junto com os meus irmãos orando. Eu tenho prazer quando fala: vamos nos consagrar, vamos jejuar, vamos chegar mais cedo para a gente orar, terça-feira tem culto de oração. Eu começo a ter prazer e vida em Deus, e isso faz com que eu comece a honrar ao nome do Senhor. Milagres requerem Deus, intervenção dele. Qualquer milagre, nós precisamos de Deus, irmãos, para viver. Porém, Deus requer obediência, honra na minha vida e na tua vida. Quando eu começo a honrar a Deus, nós não vamos meditar, ou melhor, vamos meditar assim. Abra para mim, Marcos, por gentileza aí, Deuteronômio 28, quando eu e você obedecemos a Deus, tem as bênçãos devido à obediência, mas eu friso muito a palavra honrar a Deus. Eu obedeço sim, mas quando eu começo a ter relacionamento com Deus, eu começo a honrar a Deus em tudo. Olha só, quando você é obediente, meu irmão. Zaqueu então, ele chama a atenção do Mestre. Jesus fala para ele: ó, convém que eu vou na tua casa, vai ter salvação na tua casa. E Zaqueu ali, ele se converte, porque ele fala o seguinte: ó, se alguém eu extorquir, eu vou retribuir, vou restituir, se eu fiz algum mal. Olha só, irmão, a conversão genuína na vida de um homem que era famoso, difamado os nomes porque era um homem maldoso, mas Jesus entra com salvação. Ele chamou a atenção do Mestre com a sua atitude: eu quero conhecer, eu quero ter com ele. E Jesus então transforma a vida dele, ele começa a retribuir aquele mal que ele fez. E quando eu e você honramos a Deus, diz assim, ó: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, fielmente, se você honrar o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações. Continuando, acho que até o versículo 10, se não me engano, Marquinhos. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Olha só, a bênção ela vem e acompanha. O que é acompanhar? Quando você vai no aniversário, você leva a tua esposa como acompanhante, ou seja, ela está junto com você. Aonde você vai, ela te acompanha. A bênção do Senhor virá sobre vocês e as acompanharão, se obedeceres ao Senhor teu Deus. Próximo versículo aí, Marquinho. Vocês serão abençoados. Eu falava muito isso, eu morava numa cidadezinha de 180 mil habitantes. Hoje estou aqui pela glória de Deus, tem alguns familiares que é de lá também. Vocês serão abençoados na cidade
e serão abençoados no campo, seja na fazenda. Irmão, você pode estar numa cidadezinha de 1000 pessoas, você vai ser honrado quando você abençoa, quando você é uma bênção na mão de Deus e quando você honra a Deus. Olha só que mais, os filhos, Ana Carolina, é para você, minha filha, é para a Thaís, está lá no Paraná, é para você, pai e mãe que tem filhos aqui, ó, para os seus filhos isso aqui, ó, os filhos do seu ventre serão abençoados. Quem tem filho aí, meu irmão? Filha? Aí de repente alguém vai falar assim, eu não tenho ainda, mas você é filho e você é filha, então você entra aqui também. Serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e a cria das vacas e das ovelhas. Os 5, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vamos lá. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando, aos que gostam de viajar, mas segura um pouco, viu? Mas quando você sai, você é abençoado. Quando você volta, você é abençoado. Quando você vai, você é bem sucedido. Quando você volta, você é bem sucedido. No nome de Jesus, quando entrar e sair. Vamos lá, Marquinhos. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Segura aí nesse aqui agora, Marquinhos. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Quando você honra a Deus, quando você abençoa, irmão, quando você é uma bênção, preste bem atenção. Vai ter inúmeras lutas, sim. Mas o texto está dizendo que aqueles que obedecem, que honram a Deus, eles virão por um caminho e vão ter que correr por 7, porque você é guardado, você é protegido, você é ungido de Deus, porque você ama, você honra a Deus, você obedece a Deus. Jesus, ele entrou na tua vida, meu irmão, tem que transformar. Os velhos hábitos têm que sair da nossa vida. Para quem fumava, vai parar de fumar em nome de Jesus. Para quem bebia, vai parar de beber. Para quem fazia negócios fraudulentos, vai parar. E aí quando você começa e decide a obedecer, todas essas bênçãos vêm por você. Então a luta vai continuar vindo, mas você que obedece a Deus, o inimigo virá por um caminho e vai ter que correr por 7, porque a presença de Deus é na tua vida. Vamos lá, Marquinhos. O Senhor enviará as bênçãos aos seus... Faz assim com a tua mão, irmão, com as duas mãos. Você que tem fé para receber. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Fecha a mão. Eu costumo, quando eu mando algum parabéns para alguém, irmãos, uma das frases que eu gosto de falar é o seguinte: que você seja bem sucedido ou sucedida em tudo quanto você fizer. Em todas as áreas da tua vida você tenha sucesso. E quando nós falamos sucesso, não quer dizer, irmão, não fica pensando que milhões na conta, irmão. Até porque você não precisa de milhões na conta. Não precisa. Tem gente que fica lá, meu primeiro milhão. Você precisa de 1 milhão para quê? Jesus está voltando aí, meu irmão. Você pode ter sim, imóveis, tudo tal, mas tem pessoa que fica, não, quero encher a conta lá, enquanto não tiver lá, não sei quanto zero. Aí deixa de viver, deixa de comer aquela carninha com gordurinha, faz um churrasquinho, entendeu? Mas as bênçãos, ou seja, irmão, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Eu sei que aqui, no nosso meio, nós temos pessoas, de repente, com um nível maior, um menor, mas é para todos, irmão. Jesus aqui não está dizendo, olha, você vai abençoar mais, viu, irmão Nilda? Porque você tem 300 mil reais na sua conta. Não, irmão. É para todos os que é para todos quanto obedecem ao Senhor. Vamos lá, isso, o Senhor, pode voltar, isso, o Senhor os estabelecerá como seu povo santo, conforme jurou a vocês, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. 10, então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O diabo vai ficar com medo de você, sim, meu irmão. Vai passar quilômetros longe da tua casa, porque ele sabe que você é revestido na autoridade e no poder de Deus. Ele sabe que ali o sangue nos umbrais da porta, o anjo passou lá e marcou a tua casa. Aqui é um homem de Deus, aqui é uma mulher de Deus. Então nós precisamos, irmãos, romper com tudo aquilo que nos bloqueia. A gente
gente tem que parar de ser aquele crente mimizento. Qualquer probleminha a gente, não vou na igreja. Não consegui. Fui fazer uma entrevista, não deu certo, não passei. Deus não está comigo, irmão. Para com isso. Deus, Ele está contigo todos os dias da tua vida. Por que eu trouxe Zaqueu, irmão? Porque Zaqueu era pecador. Zaqueu era problemático. Era um cara que todo mundo conhecia, mas a fama dele não era boa. Só que quando ele, movido por aquilo que ele ouviu falar de Jesus, ele toma alguma atitude, e a principal foi subir numa árvore, porque lá em cima da figueira ele consegue contemplar Jesus e chama a atenção de Jesus. Jesus, no meio da multidão, para tudo que estava fazendo e olha para ele, daquele tamanho, não sei qual é o tamanho de Zaqueu, e fala: Zaqueu, desce depressa, que me convém se hospedar, passar umas horas lá na sua casa. Quando Jesus ele entra na tua casa, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, seja você o único representante da tua família, entra a salvação junto contigo. De repente você fala: pô pastor, mas eu sou sozinho. Não, sabe por quê? Tem Jesus com você, tem a presença de Deus e o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus junto contigo. Ou seja, você não está sozinho, tem mais 3 ali poderosos com você: Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, e Ele vai te fortalecendo. Você começa a ter relacionamento, você começa a meditar na palavra, você começa a aprender, você começa a orar, você começa a falar com Deus, e você começa a ter uma evolução espiritualmente falando, que você vai ao ponto de se fortalecer, irmãos, e através do teu exemplo, através da fé, da presença de Deus que está em você, o milagre da salvação acontece na tua casa. Aos pais que têm os filhos ainda que não estão na presença de Deus, não peça o melhor emprego ainda para o teu filho. Não peça: pastor, mas o meu filho eu quero. Não. A primeira coisa que você precisa orar é pela salvação do teu filho. Porque quando a salvação vem do Senhor, tudo melhora na nossa vida. Às vezes a gente está orando errado. Não estou dizendo que é errado você orar, não. Mas a primeira coisa: Senhor, entra com salvação na vida do meu filho, na vida da minha filha, no casamento de fulano, de ciclano, para que nós possamos literalmente chamar a atenção do Mestre. Que possamos sim viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Essas bênçãos aqui que nós lemos em Deuteronômio 28, anota aí, Deuteronômio 28, só acontece quando eu decido obedecer. Jesus nessa manhã aqui, Ele está nos convidando, cada vez mais nos convertemos dos maus caminhos, a deixar a prática daquilo que desagrada a Deus. Quando nós lutamos ou limitamos o desejo da nossa carne para fazer a vontade de Deus, nós somos fortalecidos, nós somos abençoados. E todas estas bênçãos, grava isso, Deuteronômio 28, leia ele na sua casa. As bênçãos do Senhor virão e nos alcançarão e nos acompanharão, aonde quer que você vá, seja qual for a tua profissão. Porque muitas das vezes a gente prega aqui, tem pessoas que ficam entendendo assim: o pastor está falando tal, que Deus vai me usar, é para eu pregar aqui. Não, muitos de vocês aqui não vão pregar aqui no altar, irmão. Não, mas eu acho bonito, pastor. Não, sabe aonde você vai pregar, irmão? É fazendo o melhor atendimento lá na sua barbearia, é fazendo, o Ailton aqui, que é cabeleireiro, o seu Marcolino, mais algumas irmãs, é o melhor atendimento no cabelo da pessoa lá que vai no seu salão, e aí você fala de Deus: olha, Deus é bom, Deus fez isso. É o atendimento que você faz se você que é vendedor aqui, você que é profissional na sua área, mas principalmente, o melhor lugar para você ser um instrumento de Deus é dentro da tua casa. É sendo o melhor esposo para a tua esposa, é sendo o melhor marido para a sua esposa, o melhor pai para os seus filhos, a melhor esposa para o seu esposo. É você fazendo o melhor, começando dentro da tua casa. Está com a família aí, irmão? Se não está, se adota, vai perto da família, todo mundo aí. Vai lá, perto da sua família. Tá tudo, quem tiver com familiar: pastor, não estou com a família, nós vamos adotar você, fica tranquilo. Se reúna com a sua família, você que está aqui. E como eu disse lá no início,
Aqueles que estão representando a família, já vai profetizando assim, ó. Sabe essa cadeira de repente tá do lado aí? Já fala: Senhor, aqui vai sentar meu esposo, aqui vai sentar minha esposa, aqui vai sentar o meu filho, aqui vai sentar a minha filha. Você já vai profetizar em nome de Jesus. Quando Zaqueu então ele vence essas impossibilidades, Jesus entra na casa dele e salva a ele e salva a sua família. Quando eu e você vencermos toda e qualquer impossibilidade, e quando nós começamos a honrar em Jesus, a honrar a Deus, o maior milagre poderoso se manifesta na salvação da nossa família. A maior alegria é de podermos ver a nossa família, a nossa casa na presença de Deus. Vem cá, minha esposa, minha filha, sobe aqui no altar, me acompanha aqui. Quero convidar você a se colocar de pé para a gente possa orar pelas famílias. Aos que estão representando, eu estou sozinho representando, você vai profetizar nessa manhã sobre a tua casa, sobre a tua família. E na sequência depois a gente vai ministrar uma canção, um louvor aqui nessa manhã. Que Jesus ele possa continuar falando sobre o teu coração. Pegue na mão de quem está do lado também.